Olá, pessoal. Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nas andanças da primavera e poder contar com a sua companhia. Sinta o cheiro da estação das flores, coloque a leveza na sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Nessa edição de 27 de novembro do nosso programa Sim para a Literatura, mais uma vez vamos colocar em foco o Dia Nacional da Consciência Negra, que tem data marcada todo dia 20 de novembro aqui no Brasil. Essa data tão importante pode colocar em destaque também a celebração da cultura afro-brasileira, que influenciou os nossos hábitos na alimentação, na arte, na música, na dança, na capoeira, em tantos outros aspectos do nosso comportamento. O Dia da Consciência Negra é data fundamental para celebrar, mas também para entender o processo de resistência do povo negro no Brasil. Então, muita da nossa liberdade ela foi conquistada e não dada a nós. E um dos grandes representantes dessa questão da conquista era o movimento dos quilombolas, eram os negros fugídios que saíam das fazendas, saíam dos engenhos, eles lutavam, eles se rebelavam e eles se embrenhavam no mato e ali formavam pequenos estados, né, chamados de quilombos. E o quilombo mais importante que existiu na história do país, e um dos maiores também, foi o quilombo dos Palmares, que ficava na chamada Serra da Barriga, ali entre o estado de Alagoas e Pernambuco. E uma das grandes lideranças, e a última liderança de Palmares, foi Zumbi e Dandara, o casal Zumbi e Dandara de Palmares. E aí, no dia 20 de novembro de 1695, finalmente os capitães do mato, a coroa portuguesa, invadiram Palmares, destruíram aquele estado, aquele pequeno estado que existia já há 100 anos. E eles assassinaram o Zumbi e acabaram assassinando, eu imagino, a Dandara também. E aí, nos anos 70, o movimento negro precisava escolher uma data para fazer o contraponto ao 13 de maio. Uma data que fosse realmente significativa para a história de luta do povo negro brasileiro. Então, eles escolheram o dia 20 de setembro, o dia 20 de novembro, como essa data celebrativa, porque é uma data que não celebra só a cultura, a existência, a consciência negra, mas é a data onde a gente renova as nossas lutas, onde a gente repensa as pautas, onde a gente revisita o caminho que a população negra já correu e todos os avanços que a gente ainda precisa acontecer. Então, por isso que o Dia da Consciência Negra é tão importante, principalmente porque foi uma data escolhida pela negritude em si. Essa temática deve ser cada vez mais discutida no dia a dia das pessoas, para se aprofundar o debate sobre a situação dos negros na realidade brasileira. O que falta muitas vezes aos brasileiros é o entendimento do racismo como uma estrutura, a investigação sobre a origem social das desigualdades e de romper com essa visão que ficou, infelizmente, muito popular no Brasil, porque foi feita por uma elite intelectual dessa democracia racial, essa ideia romântica do não conflitos raciais. E isso dificultou muito um aprofundamento sobre a questão racial no Brasil. Então, eu entendo que não é algo que vai acontecer de um dia para o outro, é um processo. Com um número maior de pessoas negras na universidade, a gente começa a perceber uma maior tensão. Então, debater raça, muitas vezes, para essas pessoas é colocado como algo menor ou identitário, quando são as pessoas negras fazendo esse debate. E é muito interessante que a branquitude não pensa que branquitude também é uma identidade, que masculinidade também é uma identidade. Então, identitários são sempre os outros. Então, na verdade, o que a gente está trazendo é um debate sobre a importância de coexistir dentro desse espaço e de não ser mais definido por esse olhar do homem branco que nos marcou como outro, nos marcou como objeto. O mito da democracia racial, ele é a ideia de que o Brasil é uma sociedade miscigenada e em que, por conta de todo o histórico do nosso país, não existe nenhum preconceito de raça aqui, só que ele é um mito, porque o Brasil ele foi um dos países em que mais tempo o sistema escravocrata foi vigente. E mesmo pós-abolição, não houve uma política de inserção dos ex-escravizados na sociedade
Até hoje o negro ele sofre do preconceito, sofre de racismo e existe uma perseguição muito clara do Estado ligado à raça. Por isso que o mito diz que é um mito de uma democracia racial, porque na realidade não existe, ela é só uma história. Que na realidade a sociedade brasileira ela é estruturalmente racista e que persegue a população negra ainda até hoje. Mas apesar de muitos problemas vinculados à questão do racismo e das desigualdades, ainda muito acentuadas na nossa realidade, é fundamental a democratização da educação com acesso às oportunidades. O policial e demais sociedade, vendo o negro médico, vendo o negro juiz, vendo o negro engenheiro, vão começar a mudar o conceito deles. Esse é o grande problema do Brasil, onde o povo negro é exageradamente discriminado. E isso tem que mudar. Um país continental como esse, com a população mais expressiva do planeta em diversidade, inventou no futebol uma técnica, inventou no boxe outra técnica, inventou para o UFC outra técnica, mas na academia essas pessoas não têm acesso, não conseguem estudar. Então a cultura é que educa. Por exemplo, a cultura do Olodum, em 36 anos, libertou muita gente dessa opressão. Muita gente foi fazer faculdade, muita gente foi morar no exterior, muita gente tornou-se empreendedores, muita gente tornou-se músico de renome e, ao mesmo tempo, essa cultura transformou uma população de uma área da cidade tímida, com medo, receosa, em uma população que anda de cabeça erguida. E como exemplo da tomada de consciência e de aproveitar oportunidades, para a entrevista desta semana, nossa convidada é Evelyn Lírio. Evelyn tem uma admirável trajetória como estudante que permitiu a construção e o fortalecimento da sua identidade como negra. Atualmente está cursando o 7º período do curso de Direito da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACELI. É possível mudar a sua realidade e que para isso você precisa acreditar e que é importante também que o governo como um todo estimule políticas educacionais, sistema de cotas, amparo para os alunos que conseguem ingressar na faculdade. E outra dica é que se busque o conhecimento. Conhecimento é a única coisa que não vão conseguir tirar de você. Então leia o que você gosta, leia assuntos que te instigam a saber mais sobre e mantenha o hábito da leitura, seja constante, um pouco todo dia, pode fazer muita diferença. Então essa seria a minha dica, acreditem em vocês e lutem pelo que vocês acreditam, pelos seus direitos e mantenham o hábito de aprender, porque isso só vai agregar muito na formação de vocês, não só profissional, mas como pessoa também. É seguindo juntos, com o brilho nos olhos da estudante Evelyn, que finalizamos a primeira parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, nesta edição vamos sugerir a leitura de um livraço que trata da identidade negra, o livro Americaná, da escritora e ativista nigeriana Chimamanda Ngozi, que é referência mundial no combate ao racismo. Olha o que Chimamanda disse: o racismo é um absurdo porque gira em torno da aparência, não do sangue que corre nas suas veias. Gira em torno do tom da sua pele, do formato do seu nariz, dos cachos nos seus cabelos. Vale muito a pena conhecer essa história na nossa dica de livro desta edição. Pode rodar a dica. O primeiro da Chimamanda que eu li foi o Americaná, que eu ganhei num Amigo Oculto. E a Chimamanda, ela é uma escritora nigeriana e ela, vocês devem conhecer, ela tá fazendo um super sucesso e etc. E todos os livros dela, as protagonistas são negras, as pessoas em volta da protagonista são negras e trata sempre de questão racial. E o que é mais legal é de uma perspectiva geralmente de África, da Nigéria, de outros países africanos, que é uma coisa que
eu nunca tinha lido em livro nenhum. Então, o primeiro que eu li foi Americaná, que é incrível. Eu, assim, recomendo pra todo mundo sempre. O jeito que ela escreve, sabe? Você se sente na história. E nós, mulheres negras principalmente, eu me sentia ali, sendo aquela protagonista. Porque as questões que ela passava, era muito do que eu passei. Mesmo ela sendo nigeriana e eu brasileira, eram questões que muito em comum com o que a gente passa. E na nossa coluna, Apaixonados pela Leitura, vamos conhecer um pouco da proposta da Universidade Zumbi dos Palmares, cuja proposta principal é proporcionar educação superior para pessoas negras, educação de qualidade na veia. Há 12 anos nascia a primeira faculdade idealizada por negros, onde 90% dos alunos são negros autodeclarados. A Zumbi dos Palmares, que carrega o nome do maior herói negro nacional, é a primeira instituição de ensino superior voltada para a inclusão do negro na América Latina. Nós precisamos criar condições e reunir as energias que permitam que, do ponto de vista simbólico, a gente saia do lugar que está determinado, enfim, de um sublugar. E nós então pensávamos que era preciso ousar. E a ousadia partia do conhecimento de que os limites eram quase que insuperáveis, e mesmo que a empreitada se colocava como um traço de imponderabilidade, mas que ir adiante significaria então dar um salto daquele lugar que estávamos. E nessa perspectiva eu acho que a Zumbi dos Palmares se colocou primeiro como um agregador, né, uma centrífuga onde as energias convergiram. Segundo, ela conseguiu, através do alinhamento de uma série de formadores de opiniões, negros ou não, se constituir como uma ação de impacto relevante e de importância significativa, e ela conseguiu, da mesma maneira, no seu desenvolvimento, puxar o tema. A gente discutia lá embaixo, lá no raso, e com a universidade a discussão teve que subir, como se diz aí na gíria, a régua, de modo que as pessoas se juntaram para discutir, tá, e depois da Zumbi, o que mais? Né? Um ministério, a governança, a presidência do país, ou os postos nas estatais, ou as grandes realizações econômicas, financeiras, enfim. Eu acho que ela fez com que a mentalidade subisse bastante nessa perspectiva. Vamos conhecer também a incrível história de Carolina Maria de Jesus, uma história de resistência, na nossa dica de leitura desta edição. Na literatura, Carolina Maria de Jesus foi fonte de inspiração para brasileiros e principalmente brasileiras. Lançado em 1960, o seu diário chamado Quarto de Despejo virou best-seller. Obstinada, a hoje considerada uma das mais importantes escritoras negras do país, sustentava a família com a venda de lixo reciclável e ensinava aos filhos o gosto pela leitura. Tinha que limpar São Paulo do pessoal da rua, né, dos pedintes. Então, colocaram num caminhão e jogaram lá na favela do Canindé. Por isso que ela fala, quarto de despejo, né? Eles foram despejados. Então ela começou, ela mesma construiu o barraco e ali ela escrevia. Podia faltar comida dentro de casa, mas não faltava leitura, não faltava livros. Ela lia, ela contava histórias, ela fazia de tudo pra gente ir pra escola. O maior sonho dela é que tivesse uma filha professora, né? E eu acho que eu consegui contemplá-la com isto. Nós vivemos uns 2 anos e meio, 3 anos comendo bem. A vida inteira foi passando fome, né? Mas, tirando esse lado de dinheiro que não é tão importante, o que eu mais tenho orgulho é o legado que ela deixou, né? Porque várias Carolinas, eu tenho ido nessas palestras, várias Carolinas, a maioria com a mesma história. Filhos, criando sozinha, escrevendo, trabalhando e escrevendo nas horas vagas.
E eu sinto assim muita emoção dessas mulheres. E elas falam, olha, estou me espelhando na sua mãe. É alimentando emoções positivas e colocando óculos na esperança que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a estudante Evelyn Lírio. Ô Evelyn, conta para nosso telespectador, assim de forma objetiva, como é que foi sua trajetória na escola? Você estudava numa escola pública, aí o pessoal do IFES foi na escola para convidar o pessoal, como é que aconteceu? Pois é, eu estudava na Escola Marília de Resende, no Interlagos, e aí estudei, né, do primeiro ano até o 9º ano. Então, no 9º ano, uma equipe do IFES foi divulgar o processo seletivo. O IFES de Linhares? Isso, Campus Linhares. E aí foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de saber dessa escola, né, de ensino técnico médio federal. E, inclusive, eu acho que é por isso que veio a importância dessa divulgação nas escolas, tanto da leitura como desses meios de educação e acesso. E aí você teve acesso através do sistema de cotas ao IFES, como é que foi? Isso. Aí eu me inscrevi no IFES em 2014, entrei por meio do sistema de cotas raciais e lá a minha mente mudou totalmente, porque eu tive acesso a um ambiente de estudo, de debates muito grande e a partir daí a minha perspectiva de estudo acadêmico foi mudando. E a leitura teve um papel muito importante, porque eu já lia antes, né, no ensino fundamental, mas foi intensificado. O IFES, eu conheço o projeto do IFES, né, para essa parte que a gente fala que é ensino médio e tal, que lá tem o técnico, tem o concomitante, né, é um dos melhores projetos de ensino do país. A gente tem que se orgulhar disso. E aí você teve a oportunidade, depois você concluiu o que seria o ensino médio no IFES, né? E como é que foi sua entrada na FACEL, na Faculdade Municipal? Olha, é só pontuar que eu falo sobre essa questão de ter entrado com cotas, mas eu acho que às vezes só a política de cotas não é suficiente, porque aí eu ingressei no IFES e eu senti uma diferença muito grande da maneira como eu aprendia na escola pública municipal. Então eu tive dificuldade em me adaptar. Mas, ao mesmo tempo, lá eles tinham outras séries de políticas, tanto econômicas, para que o aluno pudesse permanecer, e também de ensino, monitorias, aulas extras no contraturno. Então, assim, foi uma política bem mais ampla. Eu entrei por meio de cotas e tive um suporte para permanecer lá e conseguir me equiparar aos alunos de escola particular que talvez já tinham um ensino mais, como eu posso dizer, mais aprofundado. Essas políticas, você acha que deveriam acontecer nas escolas da rede municipal, rede estadual, em todas as escolas? Sim, e também nas universidades federais, porque uma coisa é colocar o aluno negro na faculdade, né, na universidade, por meio de cotas, mas depois como ele vai se manter lá? Então é preciso que se pense, porque muitas vezes a questão financeira pesa, às vezes essa questão de desnível de conhecimento também pesa quando você está se adaptando, então é preciso que tenham políticas para dar um suporte maior e para que esse aluno permaneça até o fim. A questão de deslocar de casa para a escola, né? Sim, a questão de alimentação, às Sim. vezes são estudantes que têm certos problemas familiares, né? Me parece que o Instituto Federal tem uma política de assistência social nesse sentido, né? Sim, tem apoio psicológico, tem também apoio alimentar, que a gente fala auxílio alimentação. Você também pode dar monitoria, que é um aluno que se destaca numa matéria e ele ensina os outros e aí você recebe uma bolsa. Então eu fui passando por todos esses projetos, né, programas do IFES, e isso me ajudou a aproveitar ao máximo aquele espaço. Então eu digo que as cotas é o pontapé inicial, mas toda essa política em volta também é muito importante. Então, aí o meu acesso à FACEL, ele ocorreu por meio de cotas sociais para alunos de escola pública. Não teve o sistema de cotas raciais na FACEL. Porque a FACEL tem esse sistema. FACEL, para quem não conhece, é a Faculdade Municipal aqui de Linhares, né? Isso. Onde tem 3 cursos, né? Que é Administração, Direito e Pedagogia. Já funciona já há pelo menos uma década e meia.
e tem um sistema aqui de cotas sociais. Um percentual das vagas da Faceli são para alunos que estudaram em escola pública, né? E principalmente da questão socioeconômica da família, né, Evelyn? Isso. Como é que está sendo na Faceli? Você, com essa carinha de menina ainda, já está no 7º período do curso. Por que você escolheu o curso de Direito? Eu escolhi o curso de Direito porque sempre me interessei muito por questões de temas sociais. E cada vez mais que eu vou aprofundando no curso, eu percebo que eu posso entender a sociedade, como funciona, e eu também posso estudar e ver como a população negra é afetada, quais mecanismos jurídicos pode auxiliar a redução de desigualdades. Então eu sou completamente apaixonada nas aulas de penal, quando a gente começa... Direito penal. Direito penal, quando a gente começa a falar sobre a questão dos crimes de injúria, de racismo. Por mais que na prática não faça diferença para quem sente o racismo, porque é uma conduta odiosa, às vezes é bom que existam pessoas que saibam e tenham um conhecimento técnico para atuar em defesa de quem não tem. Então eu adoro aprender sobre isso. Também as questões de entender porquê das cotas, entender a necessidade, diferença de igualdade formal, material. Então o direito acaba me possibilitando a entender mais do que eu já conhecia na realidade sobre o racismo, sobre ser negra no Brasil. Quando você, em que momento da sua vida, Evelyn, que você foi despertada para essa questão de ser uma jovem preta? Como é que uma jovem preta, mulher, né, que convive com toda essa questão do racismo e da discriminação no Brasil e também, por consequência disso, em ter menos oportunidades, porque essa é a realidade. Sim, né? sim. Quando foi que despertou isso em você? Olha, no ensino médio, no IFES, eu já tinha um pouco dessa noção, mas eu digo que eu despertei muito mais depois que eu terminei o ensino médio e fui para a graduação. Porque na Faceli, a professora Joana Lúcia, incrível, deixo aqui o agradecimento a ela. Isso. Parceira nossa aqui do programa, dos nossos projetos, uma das melhores referências que nós temos. Sim, né? Ela foi uma referência para mim também. E na Faceli ela iniciou um curso de consciência negra, o projeto Black Power. E aí ela me chamou para participar, estar junto. E ali foi que eu comecei a pensar ainda mais sobre essas questões que já estavam na minha cabeça e entender um contexto mais amplo. Então, acho que a virada de chave final foi nesse projeto na faculdade. E aí, a partir do momento que eu também já estava em outros meios jurídicos, de estágio, vendo o judiciário, como funciona, quem se posiciona, como são as decisões. Então, aí eu consegui me situar mais como negra e entender o contexto geral. E aí você teve acesso, né, a fazer o estágio no judiciário. Como é que foi esse acesso e como é que está a sua relação com o seu ambiente lá do estágio? Como é que as pessoas enxergam a Evelyn lá? Olha, eu passei no estágio na Vara Federal de Linhares, não teve o sistema de cotas naquela oportunidade, agora tem. E foi assim, eu comecei durante a pandemia, então era o meu estágio remoto. Mas eu me senti muito acolhida pelo grupo de pessoas que estavam em contato direto comigo, porque o prédio estava fechado devido às questões da Covid. E eu me senti muito acolhida, porque todos viram um documentário A Coisa Tá Preta, que eu participei, sugeriram mudanças naquele espaço para ser um espaço, como eu posso dizer, que represente mais, que seja aberto a pessoas de todas as cores. Eles modificaram um cartaz de estágio que tinha a pessoa negra como última e única da fila. Colocaram uma fila com várias pessoas brancas, eu vi esse cartaz, né? Anunciando uma oportunidade, né? Tipo um processo seletivo para o estágio. Isso. Né? Como é que está o seu poder de formação de opinião no seu círculo de relacionamento social, dos seus amigos e na sua família? Olha, eu sinto que... A influencer, uma palavra que tem sido muito utilizada nas redes sociais, né? Diga aí. Eu fico muito feliz, porque eu fui agraciada por Deus com amigos muito bons. E um dos momentos foi em 2020, quando começou a ter aquela série de movimentos do Black Lives Matter, com a morte do George Floyd. E aí... Vidas negras importam. Importam. Até o brush. Importam. O brush que eu estou usando aqui hoje. E naquele momento, contexto de pandemia, muita notícia negativa, mortes no Brasil de pessoas negras, eu estava muito mal.
E aí os meus amigos chegavam e perguntavam, Evelyn, como que a gente pode ajudar? Só se posicionar na rede social basta? Você tá bem? E isso daqui pra mim foi incrível, esse cuidado. Sempre quando eles têm uma dúvida, eles não deixam que só eu tenha que ensinar, explicar, eles procuram por conta própria, mas os meus amigos, eles sempre vêm e perguntam, o que você acha disso? Será que eu não tô enxergando outra parte da realidade? Você pode me dar uma dica? Como funciona? Então isso é incrível quando eu vejo essas pessoas vindo até mim. Você conseguindo reproduzir, compartilhar essas experiências, as experiências e já sendo referência para algumas pessoas, né, Evelyn? Sim. E como é que você se organiza para estudar? Como é que tem sido suas práticas de leitura? De forma breve, por favor. Então, eu tento me organizar no horário que eu não estou no estágio, que no caso é de manhã, e à tarde eu faço estágio, à noite faculdade. E aí eu tento manter organizada assim uma rotina de estudo, matéria que eu vou estudar por dia, uma quantidade de páginas que eu vou ler, mas eu também gosto de sair um pouco dessa leitura estritamente técnica, porque eu sei que eu preciso adquirir conhecimento mais... Que a gente fala que é a leitura didática, né? Isso, doutrinadores. A área do conhecimento que tem a ver com o curso que você está fazendo. Eu sempre falo isso para esclarecer para o nosso telespectador. Sim, sim. Aí... a gente lê muito doutrinador, que são aquelas pessoas que estudam o direito, a aplicação dele, lê muita legislação também, mas eu tento sempre encaixar uma leitura que não seja só técnica, porque ler também vai além disso, né? Nos forma como pessoa e pode meio que trazer novos conhecimentos em todas as áreas da vida, não só profissional. De que forma que esse hábito seu, por exemplo, de ler livros de literatura, né? Você trouxe alguns aqui que a gente vai citar rapidinho. De que forma que suas práticas de leitura, de literatura, têm contribuído, por exemplo, quando você vai estudar o direito penal? Olha, contribui muito, tanto na questão da leitura, porque se você lê algo que você gosta, você vai tomando gosto pela leitura e se torna mais fácil entender o texto, entender a estrutura, né, de tudo que está sendo escrito, e você consegue ler com mais facilidade todos os outros temas. Mas, assim, às vezes a gente consegue ver que a literatura e histórias também retratam situações que poderiam ser aplicadas no direito, Retrata a realidade. Ô, Evelyn, aí você trouxe aqui alguns livros, né? Eu queria que você pegasse rapidinho por que a história da Michelle Obama é importante para você. Eu trouxe essa história porque eu me identifiquei bastante com a Michelle. É um relato intimista e bem honesto. E aí ela vai falando que a sua história é a única coisa que você tem e que sempre terá e que você deve se orgulhar. Ela vai falando como foi a trajetória dela acadêmica e fala também que o fracasso, ele começa muito antes como um pensamento. Então a gente precisa romper estereótipos. Eu sei. Aí, qual é o próximo? Esse daqui é do Nelson Mandela. Eu lembrei bem, né? Do Nelson. Sim, lembrou bem. Esse é um livro ilustrado. Eu acho ele é simples assim em relação a texto, tem pouco texto. Eu sei. Mas ele é incrível e conta a história do Nelson de uma maneira bem simples assim, curtinha, e dá para todo mundo entender. Para um público maior poder olhar, né? O que mais? Eu trouxe esse daqui também, que é um livro de contos da Conceição Evaristo. É um livro que eu gosto muito, com uma carga emocional muito grande. São contos pequenos, mas dá até para ler devagarzinho para ir. Ela trata de vida de mulheres, né? Isso. Situações do dia a dia que envolve a vida de mulheres. Isso. Maravilhosa. O meu conto favorito é o Cuperdicida, que ela trata sobre a questão da vida corrida. E é meio nessa situação que a personagem se encontra. Então é um livro muito bom. Ok. E aí, pra gente fechar essa parte? E trouxe também um livro da Bell Hooks, que é uma estudiosa, professora americana negra, e aqui ela vai falar sobre uma ética amorosa em relações familiares, românticas, com a comunidade também, e como essa ética pode mudar um mundo extremamente capitalista, individualista, e assim, é uma leitura muito boa. Obrigado, Ellen, por ter vindo, né, participar do programa Sim para a Literatura. A porta está aberta agora. Obrigada. Tá bom? Quando você tem o conhecimento, quando você busca o conhecimento, você sente quando a divisão de rendas é injusta, você sente quando a divisão racial, vamos dizer, ela é perversa. Cinema, sempre gostei muito de cinema, então eu aprendi muito com cinema, e alguns filmes que eu vi quando era menino, hoje eu morro de rir, porque eles eram absolutamente contrários a mim enquanto etnia, e hoje eu entendo melhor isso. Então, a gente só pode se defender quando você tem o conhecimento.
o nosso mapa é diferente. O nosso mapa não aceita mais, não deve aceitar mais esta diferença. Ah, eu sou negro, eu sou um coitado, ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não, eu acho que nós temos que nos unir, porque até nós somos a maioria da população, melhorar as nossas escolas, melhorar a divisão de rendas, misturar melhor o comando político e ideológico, dar oportunidade para que todos aprendam o que podem fazer para melhorar o país. É ampliando o espaço para o lugar de fala das pessoas negras que finalizamos mais esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência em mais esta edição do nosso programa Sim para a Literatura, especial sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/simparaliteratura. Aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiência de leitura. Entra em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.